A Deus, boa tarde, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Muito feliz de estar aqui, segundo round hoje, né, de palavra de unção. E eu estava comentando, né, não coincidentemente, hoje fazem 2 anos, né, que eu saí aqui de Brasília, que eu peguei o carro, fui para São Paulo e vi um monte de placa, assim, retorno Brasília. Eu queria virar para o retorno. Mas glória a Deus, retornei depois de 2 anos. E eu estou muito feliz de poder vir aqui, de falar de tudo que a gente está vivendo, do que a gente acredita, do mover, da liberdade, dessa unção toda. E a gente vai falar essa tarde exatamente sobre a realidade, né? Não a fantasia, mas a realidade do mover. E justamente a fantasia faz com que a gente fique iludido, e aí são 2 perdas, né? Porque fica iludido e depois desiludido. Mas quando eu tenho realidade, eu tenho uma satisfação completa. Amém? Feche os teus olhos, consagre esse período. Agradeça a Deus por estar aqui. Eu agradeço, Senhor. Obrigada porque eu estou aqui, porque essas pessoas vieram, por aqueles que o Senhor está trazendo nesse lugar. Obrigada por essa ocupação que nós viemos hoje, Senhor, em Brasília, colocar os nossos pés nessa terra, derramar o nosso amor por esse lugar, derramar, Senhor, tudo que nós acreditamos. Nós acreditamos na salvação, na transformação, na realidade que esse lugar precisa, Pai. Por isso, move o teu Espírito nessa tarde, traz os teus filhos nesse lugar, todos os que estão, Senhor, vindo para cá, Senhor, traz em segurança, e em nome de Jesus que ninguém se perca, que ninguém se desvie daquilo que o Senhor preparou para essa tarde, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vai ter um louvor com o Raúlis, meu primo de longe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu louvar, eu vou falar para vocês um pequeno e breve testemunho, né? Como que eu fui como comecei a louvar ao Senhor e como comecei a louvar salmos. Então, quem não me conhece, eu sou Raul Paulin, eu sou paraguaio, mas como fala o bispo Betão, eu sou paraguaio original. E há 8 anos atrás, eu tive uma sentença de morte, né? Eu trabalhava como músico profissional e entre noites e noites eu fiquei me envolvendo muito com drogas e tudo que faz parte disso. Então cheguei a um ponto que eu fui internado, perdi tudo, perdi família, perdi trabalho, perdi tudo. Fui internado em um psiquiátrico, e aí onde fui diagnosticado com esquizofrenia, já irreversível. Aí fui medicado com mais de 13 remédios de faixa preta. Então, de um dia foi muito louco para mim, porque fazia semanas atrás que eu era uma celebridade ali no médio da música, né? E no dia seguinte, assim, um pouco com um fechar e abrir de olhos, eu já estava com esquizofrenia, ninguém acreditava em mim. Aí dava aquela abstinência das drogas e vinham os médicos, batiam em mim, botavam aquele colete de força, aí dava uma injeção para dormir e acordava 2 dias depois, aí com fome, com dor de dente, e todo mundo, conforme a meu diagnóstico médico, achavam que eu queria fugir, né? Então, um dia disso eu clamei para o Senhor. Então, na verdade, eu sempre respeitei a minha família, me mostrou os caminhos do Senhor, mas eu nunca me envolvi com Deus, nunca tive uma experiência com Deus. Mas essa noite eu estava desesperado e clamei para o Senhor e falei para Ele: Senhor Deus, me leva porque eu não consigo mais viver. Lembro bem que chorei de joelhos e fiquei dormindo. E no dia seguinte abriram essa porta e me levaram para o pátio, porque tinha um pastor ali. E esse pastor Pablo, lembro muito bem dele. Aí ele pregou Zaqueu, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra do Senhor, entendi e tive aquele desejo demais. Terminou a palavra, o pastor veio, eu estava muito mal mesmo, Veio o pastor falar comigo, né? E aí o pastor perguntou meu nome, o pastor conhecia meu pai. E foi assim, Deus foi conectando, porque a dimensão espiritual de Deus não tem como explicar, é só viver. Porque aí você clama pelo Senhor e começam a acontecer coisas inimagináveis. Aí vem o pastor conhecia meu pai, foi na casa do meu pai, eles oraram,
teve uma revelação, leva seu filho para o Brasil, minha irmã, meu tio está no Brasil. Aconteceram coisas. Que até que eu vim aqui por uma palavra profética, primeiro por um clamor, né? Uma palavra profética que acreditaram, me trouxeram para o Brasil. Eu tive, na verdade foi um milagre, né? Porque aí fui no médico e o médico falou que não tinha nada, de nada. Tirou todos os remédios, tirou tudo. Fiz uma recuperação, conheci o Senhor e Deus me levantou. Hoje em dia estou aqui no altar do Senhor. Glória a Deus, né? Mas algo mais louco ainda, que foi 5 anos atrás, ou seja, o Senhor me salvou, me tirou disso, né? E eu me recuperei e comecei a fazer música de novo, querendo, ou seja, eu desejo de tocar de novo, né? Que é aquilo que eu desejo, de fazer música. Só que me desviando, comecei a fazer música para o mundo de novo. E o Senhor uma vez falou comigo. Eu achava que estava louco, porque não entendia ainda a dimensão de como Deus fala. E falou, Raul, por que você não faz música para mim? E eu respondi, porque eu não sei escrever louvores. E aí Deus falou para mim, mas você só precisa ter o desejo. E aí passou o tempo, eu não fiz, deixei de fazer música mesmo. Deixei de fazer música aí um ano atrás, quando veio a pandemia. Aí eu pensei assim, lembrei do que Deus tinha falado para mim. E aí tive o desejo. Eu quero fazer música para Deus. E aí esse desejo foi lá, não sabia o que fazer, peguei o violão, tinha uma Bíblia, comecei a orar, abri ali, estavam salmos. E comecei a cantar salmos. Foi incrível, porque Deus começava a dar as melodias, os acordes, maravilhoso, essas experiências e os testemunhos. Então hoje eu quero cantar para vocês um salmo que eu gosto muito, o Salmo 30, que é um salmo de ação, de graças pela libertação da morte, né? Então aqueles que estão passando por uma dificuldade, né, é só clamar ao Senhor. O Senhor ouve a nossa voz, interceder também para aquelas pessoas que precisam de ter uma experiência com Deus. Então hoje que esse salmo aqui seja uma oração de clamor a Deus pelas pessoas que realmente precisam da sua presença. Amém? Pode dançar também, sim. Eu te exaltarei, oh Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Eu te exaltarei, oh Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmode ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, seu santo nome. Cantar ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, seu santo nome. Hey! Eu te exaltarei, oh Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, oh Senhor. Eu te exaltarei, oh Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, oh Senhor. Hey, hey, hey. Pam, 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 pam. Para, pa, parará. Pam, 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 pam. Para, pam, pam. Porque não passa do momento sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque não passa do momento sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã.
Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Oh, 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 oh. Para, pa, pa. Pa, 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 pa. Para, pa, pa. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou. Porque no ha passado um momento sua ira e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque no ha passado um momento sua ira e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. Para sempre. Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, Senhor! Yes! Deus. Glória a Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Quem desfrutou desses salmos aí? Amém? Desfrutamos do Espírito, porque nós temos uma certeza. A palavra diz que nós devemos falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é uma maneira de se encher do Espírito. Se encher do Espírito como? Falando. Agora, o que o inimigo quer? Que você se encha de raiva, reclamando. Que você se enche de contaminação, murmurando e fofocando. Então nós vamos fazer uma oração desligando da nossa vida a nossa comunicação que não produz o enchimento do Espírito. Declara comigo, eu só vou falar o que for me encher do Espírito. Sabe que nós temos tantas vozes por aí hoje, e as pessoas, elas não estão falando o que vai encher do Espírito. Elas estão murmurando, elas estão fofocando, elas estão debaixo de contaminação. E por que você reclama? Nós reclamamos por causa da dor. E a dor que nós temos, ela existe porque nós validamos aquilo que dói. Sabe o que dói? O teu ego dói. O teu orgulho ferido dói. A traição que você sofre dói. A alma é um ambiente de dor. Só que Deus, Ele colocou uma alma justamente para você se esvaziar. E você cheio do Espírito. Agora, quantas pessoas estão apenas sendo cheias da alma? E você encontra por aí as pessoas cheias da alma, e vão para os cursos de coaching, e vão para as igrejas. O que se fala? Ser cheio da alma, olha o teu potencial, porque você vai desenvolver, e porque vai acontecer. E ninguém fala de arrependimento, e ninguém fala de uma mentalidade diferente, e ninguém fala do resgate do sangue de Jesus. Simplesmente alma versus alma, tentando fazer as pessoas diferentes. A sua alma, ela tem que ser esvaziada.
Desenvolvimento pessoal baseado na alma não vai resultar em nada na tua vida. Vai resultar em, de repente, algum sucesso financeiro, mas não uma satisfação espiritual. Eu conheço pessoas de sucesso, mas não são pessoas de satisfação. São insatisfeitas. Porque tem nas suas escolhas coisas boas e nos seus resultados os conflitos permanecem. Onde está toda a base disso? Na sua comunicação. Levante as mãos aos céus e se esvazie agora. E peça a Deus que traga a você uma nova visão de um novo modelo. Daquilo que nós estamos crendo e vivendo aqui. Um modelo onde nós queremos ser cheios do Espírito. Nós não queremos mais ser cheios de alma. Não queremos mais ser cheios da nossa própria suficiência. Não queremos mais ser cheios da nossa própria condição espiritual e emocional. Nós queremos ser cheios do Espírito. Obrigado, Senhor, por esses salmos, pela maneira como o Senhor resgatou a vida do Raul, por aquele que tinha realmente esperança, onde não havia mais esperança. Esse é o mover apostólico, esse é o mover de sinais, esse é o mover de milagres. Nós queremos viver o mover. Não existe nada que possa substituir o mover. Nós queremos esse mover em nossa vida. Nós queremos esse mover aqui em Brasília. Nós trazemos esse mover para esse lugar, porque nós queremos viver o mover e não queremos viver coisa alguma diferente do que o teu mover vai trazer a cada um de nós. Derrama desse mover agora, derrama dessa unção nesse momento, nos faça mais que vencedores e habilitados para viver o que o Senhor preparou, para desfrutar daquilo que o Senhor deu a cada um de nós. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém? Diga para o seu irmão, fale essa língua. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Amém? Todo mundo aqui é poliglota já, amém? Aleluia. Fala 3 línguas, já é poliglota, amém? Podemos sentar, queridos, graças a Deus. Uma grande bênção saber que você pode substituir aquilo que vai trazer à tua alma uma sensação, por aquilo que vai trazer ao seu espírito o preenchimento. Imagina que as pessoas estão vivendo num mundo de sensações. Eu encontrei com uma pessoa que faz aromas, e ele falou assim que uma empresa está muito rica, está ganhando muito dinheiro, né? Porque eles estão imitando tudo. Né? E esse aqui, bala de hortelã, o que ela tem? Aroma de hortelã, não tem nada de hortelã. Inventaram um cheiro de hortelã, e a pessoa, que demais. É hortelã? Não, é o cheiro. Químico, não tem nada. É uma substituição. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais sem realidade. Agora, quando você tem essas 3 línguas, né? Quem fala uma língua, quem fala 2 línguas é bilíngue, 3 línguas poliglota, quem fala uma língua só é americano. Né? Onde ele vai, a pessoa fala a língua dele. Então ele não desenvolveu para falar outra língua. Né? Mas nós queremos falar hoje 3 línguas. Línguas de realidade. Salmos significam os teus sentimentos não serão mais expressos nas reclamações e nas murmurações. Você vai clamar ao Senhor, Ele vai livrar a sua alma. Você vai se habituar a ter um exercício de acordar e ter o teu salmo diante do Senhor. E declarar aquilo que vai transformar realmente o teu sentimento em salmos. Quando você fala hinos, estamos não falando mais dos sentimentos, mas das nossas convicções. O hino, ele não canta uma dúvida. Já viu um hino cantar dúvida? O hino não canta dúvida, não. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Se fosse música popular brasileira, as Ipiranga ouvisse as margens plácidas. Não seria mais hino, né? Seria uma música popular brasileira cheia de dúvida, de sentimento. Hino é a nossa convicção. E você vai ter uma palavra de convicção. Uma vez que os teus sentimentos estão transformados em salmos, você, para ser cheio do Espírito, vai aprender a cantar convicção, a falar convicção. E cânticos espirituais é uma dimensão onde você fala com Deus, os mistérios de Deus. Então deve existir um momento onde nós estamos louvando, e aquele louvor ele vai ficando cada vez mais intenso, e por aquela intensidade nós começamos a falar em línguas, nós não demos vazão.
O signo linguístico não é capaz de dar vazão no português daquilo que é a intensidade da tua intimidade com Deus. Então você começa a falar em cânticos espirituais. Você começa a falar em outras línguas do Espírito, exprimindo aquilo que está dentro de você, que faz parte da sua história de mistério com Deus. E se você quer na tua vida entender o que é realidade, você tem que ter os seus sentimentos resolvidos. Porque os sentimentos, eles não trazem realidade. Os sentimentos simulam situações da alma. E a alma não vai trazer a você a exatidão de coisa alguma. A alma é sentimento e sensação. Porque há tanta confusão hoje da identidade. Porque as pessoas têm uma sensação, desta sensação, elas vivem uma experiência, essa experiência vive então condicionada, esse condicionamento se transformou numa deformação. E essa deformação quer ser a sua identidade. Declara comigo, jamais farei da deformação uma nova identidade. Esse é o problema fulcral, principal e central, onde envolve ideologia de gênero e tanta confusão que existe, porque as pessoas, elas estão chamando uma deformação da sua nova identidade. E chamam isso, não, você vai agora assumir. Eu vou assumir o quê? Uma deformação. Eu vou assumir o quê? Uma condição que não é aquilo que Deus desejou que eu vivesse. Ai, mas bispo, eu não estou falando da alma, eu estou falando do espírito. Porque na alma, você vai ver todas as deformações possíveis, como identidade, porque só se conhece aquele nível. Mas se você viesse para o nível do espírito, você ia conhecer exatamente todas as coisas, além de sensações, além de experiências, além de condicionamentos. Você iria chegar no nível da realidade. Então, quando nós temos a realidade, a partir da realidade, nós temos as nomeações. Deus criou todas as coisas. O que ele deu para Adão fazer? Dar nome a tudo. Imagina só a memória que Adão devia ter. Olha um livro de zoologia, olha um livro de botânica. Olha Adão nomeando todas as coisas. E se você não aprende a nomear aquilo que Deus criou, você não se relaciona com a realidade daquilo que foi criado. Declare, eu quero realidade. Nós temos que nos relacionar com a realidade. Agora, se eu vou chamar a onça de gatinho, eu vou dar leitinho para a onça e vou ficar sem braço. Porque a onça não é um gatinho, ainda que seja um felino. Eu tenho que saber como eu vou nomear. E as pessoas não estão nomeando de maneira adequada, não estão vivendo por essa nomeação a realidade de todas as coisas que foram criadas. Agora, de onde eu vou partir então da realidade, seja de homem, de mulher, seja da realidade de um altar, a realidade de um casamento, a realidade de uma operação de um sucesso? Onde está a realidade? Quando eu consigo declarar e definir aquilo que é uma nomeação conforme o que Deus criou. Então o que temos aqui? Hebreus 1:3 fala acerca de Jesus. Ele que é o quê? Resplendor da glória. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que ele tem a marca da expressão exata? Porque nós temos hoje numa sociedade todos os tipos de deformação. E as coisas deixaram de ser exatas a nível de expressão. E usaram até mesmo a expressão da luz como uma expressão de diversidade, como se isso não fosse algo exato do que Deus criou. Deus criou coisas exatas. E as deformações querem se assomar como nova identidade daquilo que é em cima de uma plataforma diferente da essência do que Deus criou. Então, o que nós vamos ver na nossa sociedade? Todas as deformações que o altar de Deus, o lugar onde todas as coisas são sustentadas por uma palavra. Deus, ele fez na sociedade altares.
E o altar que nós temos da comunhão é um altar que emite as palavras que vão sustentar todas as coisas. Então, quando você tem uma visão de uma palavra que é emitida para trazer sustento e realidade, o inimigo ele quer roubar essa palavra. Por isso ele diz que as aves dos céus roubam a semente que cai à beira do caminho. Elas não querem que aquela semente tenha um relacionamento com a terra. O que é a palavra? A palavra é a semente. O que é a terra é o coração. E o que acontece? O inimigo, ele quer roubar. Por quê? Existe superficialidade. E nós estamos falando hoje de um novo modelo. Um novo modelo para você consumir a palavra e exibir a palavra como algo exato que sustenta as coisas. Uma palavra de poder, uma palavra de conexão. Onde está o Senhor? Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Nós temos uma dimensão celestial a que podemos referir na conexão da terra. Declara comigo, tudo que eu ligar na terra está ligado nos céus. Tudo que eu desligar da terra está desligado dos céus. Nós temos que exercer esse nosso comando a partir de um ambiente, a partir de um altar, a partir de um lugar onde haja uma essência, a partir de um ambiente de comunhão, onde haja oportunidade daquilo que Deus falou, daquilo que Deus declarou ser vivido na sua intensidade máxima. Por isso nós vamos transbordar do Espírito. Por isso tem que ser cheio de uma medida que seja completa e traga às pessoas uma grande satisfação. E quando falamos de modelos, lembramos da pandemia. Vemos que houve uma paralisia nessa pandemia. E onde as coisas, então, virtuais, se tornaram absurdamente prioritárias. Nós não falamos mais, é tudo virtual. Nós não temos mais encontro, é tudo à distância. Então a pandemia, ela vem colocar 3 coisas que são interessantes da questão espiritual. Em primeiro lugar, ela vem tapar a tua boca. E o Senhor fala que se tua boa boca confessares o Senhor, você vai ser salvo. Tem 7 bilhões de pessoas de boca tapada. O inimigo não quer que você exponha a tua boca, que você declare que você vai ser salvo. Ele quer atacar a sua palavra. E obviamente que devemos usar as máscaras, mas é um sinal daquilo que o inimigo quer fazer. Em segundo lugar, a pandemia nos faz tapar a máscara por uma guerra invisível. Se você tivesse visto o corona, você poderia realmente tomar uma providência, mas ninguém está vendo. É assim como o mundo espiritual. Ninguém está vendo principados, potestades, dominadores. Eles estão aí no ambiente, ninguém está vendo. Agora, o que você está usando para não ser contaminado por principados, potestades e dominadores? Existe uma máscara aí, especial, para você usar e você não pegar o vírus que está realmente sendo atacado no mundo espiritual para tirar de você o seu posicionamento, para que você não tenha uma realidade? E essa situação da pandemia nos faz isolados, perda de comunhão. Cada um realmente trancado no seu lugar. Cada um isolado, sem poder ter acesso e ter uma marca de uma realidade. Mas onde está a realidade? A comunhão está no Espírito. E o Espírito está onde? Na palavra. E a palavra que vai trazer a você a salvação, a palavra que vai trazer a você vitória na dimensão espiritual, a palavra que vai trazer a você conexão e comunhão, essa palavra só pode ser a palavra apostólica. A palavra que o Senhor desejou que a partir do cenáculo os apóstolos pudessem emitir. Aquela palavra, quando eles saíram do cenáculo, era cheia de realidade. Então aquilo que a palavra falava, ela trazia existência. Aquilo que a palavra declarava, ela acontecia. E hoje o que está acontecendo? A palavra está sendo voltada para os sentimentos. As igrejas se formam em grupos, exaltando a sua própria doutrina, dividindo-se uma com as outras, não permitindo o contato de A, B com C, fazendo as pessoas se sentirem mais ainda isoladas e envolvidas num mundo virtual, onde não existe realidade. Então há uma geração que vai crescer num mundo virtual com inteligência artificial. Fuga da realidade.
Qual vai ser o futuro? Uma inteligência condicionada conversa com uma inteligência artificial. E os bancos de dados conversam com as pessoas e tem mais assunto que todo mundo, que eles sabem tudo. Mas, na verdade, aquilo não é uma comunicação artificial, não é uma comunhão, é um sequestro da palavra, para que não exista na tua vida realidade. Mas o Senhor nos deu, nesse tempo de pandemia, um modelo, que nós estamos vivendo na cidade de Vinhedo. E esse modelo está ligado a um altar apostólico. Eu quero e tenho um desejo que vocês possam viver um altar apostólico. E eu quero instalar nas cidades um altar apostólico, que é um ponto de emissão de realidade. Não é um ponto de emissão de doutrinas humanas, para fazer um contra o outro, para dizer que esse é mais importante, para fazer isso aí, já tem cátedras aos montes, para as pessoas se sentirem no seu ego envadecidas, para as pessoas se exaltarem umas às outras, ou para montarem esquemas de situações financeiras. O que nós precisamos? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos transformar os nossos sentimentos. Precisamos ter a nossa convicção declarada. Precisamos de uma dimensão onde a nossa intimidade com Deus seja validada. E essa intimidade nos traga autoridade. E a partir dessa condição, você possa ter então todas as coisas declaradas pelo Senhor como uma marca de realidade. E para que isso aconteça, eu quero compartilhar com vocês o que temos vivido em 7 decisões. As 7 decisões que nós vamos tomar hoje e vamos entender de como essa palavra de realidade, ela vai constituir e construir um altar apostólico. E depois os pastores de Vinhedo vão aqui compartilhar, e quem quiser compartilhar também venha compartilhar o que você está recebendo nessa palavra, porque nós queremos de maneira prática que as pessoas organicamente estejam ajustadas numa decisão, estabelecer altares apostólicos, que não vão ter placas, que não vão ter marcas, mas vão ter frutos, vão ter sinais de comunhão real, vão ter sinais da autoridade explícita do Senhor, vão ter a marca de milagres e maravilhas. Não é voltado para Mamon e as suas questões financeiras. Porque você vê um estudo feito por um estudo de economia, em uma grande denominação, mostrando um turnover de 93% dos membros, de um empobrecimento de 7% abaixo da média, e um enriquecimento da liderança de 93%. Então a realidade do que está praticando hoje é um acúmulo de recursos para as famílias reais. Um acúmulo de recurso para o topo de uma pirâmide. A pirâmide, no topo, acumula recursos. E as pessoas, na base, sofrem mais ainda de escravidão. Isso é o Egito. O inimigo, ele quer colocar na igreja resultados dele. Por isso que diz que na igreja de Pérgamo havia o trono de Satanás. Em Tiatira havia a sinagoga de Satanás. E existia também as profundezas de Satanás. Mas nós queremos produzir um testemunho para o Senhor. E o altar apostólico vai ser edificado em cada cidade, sem placa, sem necessidade de uma organização humana, mas baseado num poder de comunhão, baseado em salmos, hinos e cânticos espirituais, baseado naquilo que nós, na prática, temos aberto numa cidade lá em Vinhedo, na cidade de Vinhedo. E nós queremos que você também tenha um entendimento de como isso funciona, porque a religião não quer isso. Os pastores da cidade de Vinhedo não querem isso, mas as pessoas têm sede disso. E Deus está levantando pastores segundo o coração dele. Está levantando uma estrutura que seja vinho novo para odre novo. Está levantando uma possibilidade de o testemunho ser produzido e a realidade ser manifesta. Por isso, a primeira das decisões que nós vamos tomar é você definir a realidade da palavra e não esperar pela fantasia da lei. A lei produz fantasia. Eu estive uma vez
num avião indo de Tel Aviv para Atenas, era num sábado, e ao meu lado tinha um rabino, daqueles de chapéu de ninho de pássaro, né? Um chapéu daquele custa mais ou menos 1.000 euros. E aquilo mostra realmente se a pessoa tem, os racídicos, né? Se eles têm realmente uma ascensão social sobre os outros, né? Que tem só um chapéuzinho simples, né? Porque a sociedade, no seu ego, cria os seus distintivos de distinção absurdamente artificiais, que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as formas que a alma quer dizer que um é melhor do que o outro, e que as coisas estão caminhando nessa ou naquela disposição. E aquele homem com aquele chapéu racídico estava com os pés num tipo de um aquário. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Pode isso? O avião vai partir com uma pessoa com o pé, fazendo tipo salmoura, né? Eu falei, eu quero também uma para mim aí, descansar os pés. Eu falei, por que você está com o pé nesse aquário aí, nessa água? Ele disse, porque hoje é sábado. Eu falei, entendi tudo, né? Que tem a ver o sábado botar o pé na água enquanto você viaja de avião. Ele disse que sábado nós não podemos viajar, mas os nossos sábios, os Maimônides, escreveu que nós podemos navegar. Então ele estava com o pé na água, navegando, driblando a lei. Eu falei, então põe um pouco de maionese aí, que você está viajando na maionese. Porque as pessoas, para cumprir a lei, fazem coisas completamente ridículas. E daqui a pouco você vê, as leis religiosas vão sendo criadas, afastando as pessoas da realidade. Mas hoje que você quer um altar apostólico, eu sei que vocês querem um altar apostólico em Brasília. Vocês querem a realidade de uma palavra. E Deus vai mover os pastores, vai mover as pessoas, vai mover a voz. Deus está movendo, Ele vai levantar as pessoas que têm essa voz. Não é uma instituição que vai levantar, não é uma organização que vai levantar, é um mover que vai ser implantado. E esse mover, ele é personificado por quem Deus levantou. E dessa maneira, uma nova condição, no vinho novo, num odre novo, manifesto, vão levar as pessoas a uma experiência verdadeira. Por isso, definir a palavra, Hebreus 11, versículo 3, ele fala na questão da fé, e fala como a fé realmente, ela transmite a realidade, e como a realidade da palavra e a nossa palavra, ela tem que ser uma palavra de fé. E quando você consegue, isso aí. Quando você tem uma palavra de fé, você tem uma marca daquilo que é a realidade. Ele diz, entendemos pela fé que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hoje está todo mundo entendendo que tem coisas que são invisíveis, mas elas são reais. Se o vírus é real, o mover do Senhor é real. E você vai enxergar o mover de Deus. E você não vai se proteger, eu quero mergulhar no mover de Deus. Deus vai mover, Deus vai encontrar as pessoas em conexão, Deus vai levantar quem está clamando. O Raul estava clamando, Deus levou uma pessoa no local onde ele estava, ele foi chamado. Deus tem um mover, eu creio no mover de Deus. O mover de Deus vem trazendo à existência o que não existia e o invisível. Nós temos infelizmente visto o mundo virtual, e as pessoas do mundo virtual, elas estão presas a coisas que são artificiais. O inimigo quer que o virtual se torne artificial. O Senhor quer que o invisível se torne visível. E eu não sou uma pessoa materialista, mas eu sou uma pessoa materializadora. Eu vou trazer à existência, pelo poder da palavra, visibilidade. E é hora do teu altar tomar uma decisão de você ter palavras que vão trazer as coisas visíveis. Tornar visível aquilo que é invisível. É chamar isso pela fé. Eu estive na África 8 anos, eu vi tantas coisas acontecerem, se materializarem por questões da feitiçaria. Se a feitiçaria traz a materialização porque lhe interessa materializar,
nós vamos trazer à existência o que nos interessa, porque a fé é maior que a feitiçaria. A fé é a obediência ao Senhor, e altares de feitiçaria que existem aos montes nessa cidade não vão poder subsistir. Há um altar apostólico estabelecido por uma palavra definida. Então comece a abrir guerra contra a feitiçaria que existe, para que o poder de A seja maior que o poder de B. Nós não estamos no poder da feitiçaria, nós estamos no poder da fé. E nós não queremos a fé como um poder para sermos poderosos. Recebereis poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Eu não quero o poder de poderoso, eu quero o poder de testemunha. O poder de quem vai realizar aquilo que Deus deseja. É aquele que não está preso na fantasia da lei. Agora, Hebreus 11, 26 e 27. Pode botar o texto que Moisés, que foi aquele que deu a lei, ele, na verdade, estava buscando enxergar alguma coisa. Então, Moisés, ele considerou que o opróbrio de Cristo era maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Ele achou, eu estou no Egito, e estar no Egito parecia bom para quem estava na posição de Moisés, mas ele não considerou aquela posição excelente. O propósito sempre vai ser melhor que a posição, e não existe nenhum propósito para te levar a uma posição. O propósito, ele vai produzir testemunho na sua vida. Declare comigo: sempre o propósito será maior que a posição. Nunca nenhuma posição será maior que o propósito de Deus. E, infelizmente, você vê pessoas estão voltadas para a sua posição. Eles querem poder para alcançar uma posição e não estão vivendo a marca daqueles que têm propósito. Mas está definida a nossa decisão. Eu quero a realidade. Ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Se a lei em Moisés trouxe a ele essa experiência, quanto mais nós que temos a realidade da graça, vamos ver e ter testificado que as coisas que são invisíveis, elas vão se materializar, e você vai ter sinais do invisível, e o poder do invisível, que é o poder sobrenatural de Deus, ele quer se manifestar, ele quer trazer a você uma experiência, ele quer que a decisão de uma realidade aconteça na sua vida, não pela fantasia da lei, mas pela realidade da palavra. Agora, por que Moisés não entra na terra prometida? O Senhor falou para ele: Moisés, você já enxergou a terra, você já viu a terra, agora você poderia entrar na terra, fale com a rocha. Ele tinha batido na rocha para que a água saísse, mas agora ele não queria que batesse na rocha. Coríntios 10 fala que a rocha que o seguia era Cristo. Cristo estava conduzindo o povo do Egito para a terra prometida através da lei. Só que a lei não podia trazer a eles satisfação, eles continuavam com sede. E se você olhar qualquer pessoa que cumpre a lei e diz que é certinho espiritual, e que não faço nada de errado, e que eu isso, eu aquilo, eu guardo o sábado. Eu encontrei uma pessoa uma vez no avião também, ele disse: ai, Bispo Betão, eu gosto muito dos seus programas, o senhor entende as palavras tão bem, pena que o Bispo Betão não guarda o sábado. E eu falei: você quer que eu guarde ele aonde? Aqui em cima do bagageiro? Aí ele ficou: não, o sábado é eterno, o sábado... Eu falei: o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus Cristo. Ele é o sábado. Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele é o descanso. Ele fez questão de curar no sábado, porque ele era o sábado. A pessoa falou assim: eu nunca pensei por esse ângulo. Eu falei: mas se você tem a realidade, você tem Jesus como descanso. Senão você vai ter uma lei, sempre numa fantasia na tua vida.
nunca uma realidade. A lei não pode trazer a realidade. A lei ela só chega numa fantasia. Porque Moisés, ele não falou com a rocha. E naquele momento que o povo queria água, Deus falou: Moisés, fale com a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha. E Deus disse: por que você feriu a rocha? Você não pode entrar na terra prometida. Oh, mas Deus também é mau, né? Só porque não feriu a rocha. Mas a rocha é Cristo. E Cristo seria ferido na cruz por Deus, para do seu lado sair sangue e água. E Moisés teve a chance de falar com a rocha e receber a graça acima da lei. E se ele recebesse a graça acima da lei, ele teria o desfrute da terra prometida. Mas se você não entende aquilo que é a graça, você fica na fantasia da lei. Mas um altar apostólico, ele vai anunciar a realidade da palavra. Ele vai anunciar a realidade da graça. Ele vai anunciar a realidade do poder de Deus. E fantasia de lei não fará parte da sua vida. Eu quero a realidade, eu quero a marca de um altar apostólico. A segunda decisão que você vai tomar é que você vai ter a realidade do Espírito e não esperar pela fantasia da carne. Por que existe fantasia na carne? Porque a carne, ela está fantasiando as situações através das sensações. Todo mundo fica pensando que Sara não concebeu porque ela era velha. Mas a Bíblia não fala que ela era velha. Ela fala que ela tinha 99 anos. Isso deve ser... Mas o faraó parou o Egito por causa de Sara. Ela devia ser muito bonita. Abraão, o pai da fé, não teve fé para dizer que é a mulher dele, para não ser morto. Olha quanto mistério tem em Sara. Mas o que acontecia com Sara? Ela tinha idade avançada, mas ela tinha uma promessa, e ela recebeu o poder para ser mãe. Então, quando você pensa na idade avançada, você pensa que isso era, na verdade, um empecilho. Mas, na verdade, o empecilho não é a idade avançada. O empecilho é que o corpo dela estava o quê? Amortecido. Então você pensa, a idade avançada que eu vejo aí no corpo amortecido é muito tempo passando sem que nada acontecesse. Isso é uma idade avançada. O tempo na tua vida que é vivido, cumprindo o que Deus quer, esse tempo não passa. O tempo que pesa em você é o tempo em que você está fora do propósito que Deus mandou você estar. Então o povo ficou 40 anos, que foi 38 na verdade, dando voltas no deserto. Em 2 anos, ele já estava na terra prometida. Mas ficaram 40 dias na terra com os espias e não acreditaram. E o Senhor disse: para cada dia que você ficou lá, tomou o fruto, viu o gigante não fez nada, foram 12 e voltaram 12. Se foram 12, voltassem 8, um sem perna, né? O gigante não fez nada. Trouxeram o fruto, um cacho de uva no ombro. Imagina o tamanho da jaca. Ia ser uma carreta. Que terra maravilhosa, que mana leite e mel. Eles não acreditaram. E eles receberam uma lei como uma lei que limitou a vitória deles. Eles não se relacionaram com a palavra como uma realidade. Eles não se relacionaram com aquilo que poderia trazer a ele a verdade da palavra e ficaram presos na fantasia da carne. O Espírito vai trazer para você realidade. E onde está a realidade do Espírito? O homem é emissor de uma semente. A mulher é receptora da semente para gerar um fruto. Essa é a realidade. Como que a semente sai do homem? A semente é a palavra. O sêmen é figura da palavra que é a semente. O que acontecia entre Abraão e Sara? Não havia comunicação. Sara não acreditava. Então a palavra que saía de Abraão não tinha o poder de fecundar a Sara. O corpo dela era amortecido em relação à palavra de Abraão.
Mas o corpo de Agar não foi amortecido. E Abraão gerou Ismael. E depois Abraão gerou 6 filhos com Quetura. Depois que Sara morreu. Então o corpo dele não estava amortecido. O que está amortecido? Aquele que recebe, não crê que possa receber e não gera desejo naquele que pode gerar. Isso é a realidade de uma aliança. A igreja é a mulher. Deus é o nosso pai, Jesus é o nosso noivo, e a igreja está com o corpo amortecido, não tem condição de atrair de Jesus a palavra, e não recebe a realidade do Espírito, por isso fica vivendo a fantasia da carne. Nós não queremos mais a sensação, nós queremos ser um altar apostólico que vai atrair a palavra do Senhor Jesus. O noivo tem sementes para a sua noiva, o noivo tem poder para nos fertilizar. Você vai atrair estas sementes, você vai extrair do Senhor esta semente, você vai ser uma unidade com o Senhor nesta semente, e um altar apostólico vai se levantar, porque a extração da semente define a realidade que Ele quer trazer para cada um de nós. Bem-vindo à realidade do Espírito, bem-vindo à realidade da palavra. Anda na fantasia, nunca mais fantasia da lei, nunca mais fantasia da carne. Para sempre, realidade do Espírito, para sempre, realidade da palavra. Dessa forma, nós chegamos na terceira marca da realidade. Você vai ver a realidade do altar. Então, o altar está sendo constituído. E a realidade do altar, ela não é aquela que espera pela fantasia da troca. E, infelizmente, as pessoas, elas estão vivendo uma marca de irem a um altar buscando uma troca. E quem trouxer R$1.000 vai ganhar R$100.000. Então, os sacerdotes estão promovendo a troca. Mas o altar não é pela troca. O altar é pela realidade. Existe uma realidade no altar. Qual é a realidade do altar? É a entrega. Você não recebe pela troca, mas você recebe pela entrega. Porque Deus é um Deus galardoador. Sabe que o que é triste na questão de Lúcifer? Lúcifer, ele levou 1/3 do céu. 2/3 ficaram. E ele queria subir no mais alto, mas não subiu. Ele caiu. Ele caiu antes de chegar. E aí Deus vai falar com ele e fala assim: olha, você levou 1/3. Ele queria levar 51% pelo menos, né? Ele queria levar a maioria, mas não conseguiu levar a maioria. Ele fez a listinha dele, né? Igual ao Congresso, né? Imagina um dia antes da queda, né? Se um dia antes do impeachment fica como está, né? Imagina um dia antes da queda. Um dia antes da queda no inferno, estava lá o corredor lá agitado ali embaixo, né? Todo mundo passando no corredor. Ó, vai votar em quem? E você vai votar em quem? Ó, vai ter a glória de Deus. Ó, quando vier a glória você retém. Porque o truque do inimigo no seu plano era reter a glória de Deus. Todo dia Deus distribuía a glória. E o que os anjos faziam? Devolviam a glória. No dia seguinte, mais glória era entregue. Resultado, mais glória era recebida. Devolver, receber, receber, devolver. É igual os depósitos compulsórios dos bancos, né? Os bancos estrangeiros fazem um depósito compulsório todo dia de volta ao Banco Central. Que loucura, né? A tesoureira do banco. Todo dia o dinheiro volta e todo dia o dinheiro vai de novo. Porque o dinheiro não tem um valor em si. O dinheiro tem um valor de câmbio. A cada dia tem um valor diferente. E as pessoas querem viver a estabilidade do dinheiro. Muda de valor a cada dia. As pessoas estão confiando, não, meu dinheiro está garantido. Por que câmbio? Imagina, num momento só, que loucura pode acontecer. E nada valer mais nada. Mas o que Lúcifer queria? Lúcifer queria 51. E ele fez a listinha dele. Eu tenho 51%, eu tenho maioria no céu. Vou ser o novo dono do céu. O novo CEO do céu. Céu CEO. Céu.
Eu vou ser o dono. Eu tenho 51%. Só que na hora H, na hora de apertar o botão, não tinha 51 não. 21 ficou assim, ó. 30 foi. 30 votaram em Lúcifer. 21 ficaram meio assim. E 49 foram fiéis a Deus. 49 é 7 vezes 7. Essa é a perfeição daqueles que não caíram. Mas, daqueles 51, 30 caiu. Então, quando vem a semente do semeador, o primeiro fruto que ela dá é a 30, a 60 e a 100 por 1. Ela dá o fruto a 30, porque todo o resultado da tua vida vai derrotar a queda de Satanás. Nós vamos devolver a glória a Deus, e a glória que pertence a Deus é a glória que vai trazer realmente a vitória que Ele tem para cada um de nós. E quando essa glória volta a Deus, Ele realmente é satisfeito com isso. Lúcifer fez a lista, ficou com 30 e 21. 21 virou o número da resistência, daqueles que não sabem se querem um ou se querem outro. Por isso que 21 dias é a marca de Daniel, da resistência que ficou no mundo espiritual, para que chegasse a palavra. Porque 21 é o número dos anjos caídos, que não estavam definidos, ficaram indefinidos. E que, obviamente, tudo será julgado. Agora Deus vai falar com Lúcifer, e fala, você queria 51, levou só 30. Pois é, quase eu sou o dono do céu. Eu vou te explicar aqui, senta aí. Você estava querendo levar 51% do Banco do Estado do Sergipe. É que você achou que o céu fosse o Sergipe. Mas além do Sergipe, eu tenho o Nordeste. O Senhor tem o céu dos céus. O Senhor tem o segundo e o terceiro céu, só o que Paulo viu. Olha o tamanho do universo. Lúcifer, ele não enxergou a extensão de Deus, porque Deus é infinito, e ninguém pode enxergar o infinito e dizer, aqui está o infinito, eu tenho metade do infinito é infinito. Lúcifer não pegou nada, ele pegou 30% do Banco do Estado do Sergipe, com todo respeito ao Sergipe, mas Deus tem o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Além do Brasil, tem a América do Sul, a América Central, a América do Norte. Ainda tem a Europa, ainda tem a Ásia e tem a África. Quanto representa o Banco do Estado do Sergipe 30% nas riquezas de todo o universo? Nada. E além disso, o Senhor um dia ia dar para ele aquilo que ele quis roubar. Por isso, nós temos autoridade contra o inimigo, quando nós entregamos e não quando nós fazemos troca. A troca que você faz sempre será muito menor do que a entrega que Ele quer devolver para você. A troca que você quer fazer com o Senhor nunca valerá a pena perto daquilo que Ele quer devolver a você quando você entrega. Então o altar apostólico tem que ser um altar de entrega. E Abraão estava ali. Ele ia sacrificar Isaque, aquele que acolheu alegremente as promessas. Imagina que Isaque ia rolar um terror, né? Tire-me daqui, mamãe está sabendo. Imagina se Sara ia concordar, né? Abraão falou assim, Sara, tudo bem, benzinho, tudo bem? Eu vou lá sacrificar o nosso filho, daqui a pouco estou de volta, tá? Você quer pão quente? Você quer o quê? Vem cá, benzinho. Vai morrer coisa nenhuma, não vai a lugar nenhum. Sara matava Abraão. Nunca pergunte para a sua esposa se ela gosta mais de você ou do seu filho. Se ela tiver um dia bom, ela vai dizer que é diferente. Um dia normal, ela vai te mandar embora de casa. Não faça comparações. O altar não é troca. O altar é uma entrega. Nós queremos um altar apostólico que tenha a realidade da palavra, a realidade da prosperidade, do que Deus quer entregar a você. Deus quer entregar a você tudo, porque Isaque recebeu alegremente as promessas, em quem tinha sido chamado, em Isaque será a tua descendência. Isaque era uma continuação. Onde chegaria essa continuação? Chegaria em Jesus, filho de Abraão,
O verdadeiro filho de Abraão é Jesus. O verdadeiro filho de Davi é Jesus. Assim começa a genealogia em Mateus 1. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E por que ele fala do primeiro filho de Davi e depois filho de Abraão, se na cronologia é primeiro filho de Abraão e depois filho de Davi? Ele é filho de Davi, porque no céu ele foi rei e renunciou, mas na terra ele foi homem e se entregou. Então ali compartilha com a genealogia da espiritualidade dele. E você vai renunciar, e você vai se entregar. E você vai ver que na renúncia e na entrega estão chaves maravilhosas de todo desfrute. Eu posso desfrutar, porque eu estou entregando. Quanto mais eu entrego, mais eu desfruto. Eu vim aqui até Brasília, as passagens, os tickets, o hotel, todas as despesas, com muita alegria. Com muita alegria, porque tudo oferta por oferta. Tudo eu oferto e tudo Deus levanta quem Ele quiser para ofertar. Isso nunca será troca, isso sempre será entrega. E essa é a marca de um altar apostólico. Tem palavra definida, tem entrega definida. Em terceiro lugar, você vai definir a realidade da comunhão. Não esperar pela fantasia do bem-estar. Sabe que as igrejas adotaram a técnica do bem-estar, né? Entretenimento. Ai, você se sentiu bem? Ai, você gostou do culto? Ai, foi bom para você? Ai, você está feliz? Ai, que maravilha. Você deu quanto de oferta? Porque as pessoas querem produzir um bem-estar por causa da troca. Querem trazer uma palavra que não tem realidade e fica na fantasia da lei e da carne. O que você precisa é entender e estabelecer que não é o bem-estar, é a comunhão. A comunhão é no espírito. Há um bem-estar na tua alma, mas o bem-estar da tua alma não vai trazer coisa alguma positiva a você. A comunhão do espírito vai trazer um altar apostólico e as pessoas vão viver a vida que elas precisam viver, porque elas vão viver uma vida de comunhão. Nós precisamos da comunhão. A pandemia quer o isolamento, mas nós queremos a comunhão. Nós viveremos a comunhão. Nós estabeleceremos a comunhão. Há um novo modelo na comunhão. E deixa a comunhão ser, na sua vida, o que o Senhor deseja, muito além do bem-estar. E você vê que todos esses exemplos estão no livro de Hebreus, Hebreus 11, que é a marca da fé. Porque a realidade é a fé. Mas a fé foi sequestrada pela religião, se tornando um misticismo. Encheram a fé de amuletos, encheram a fé de esperanças falsas, encheram a fé de expectativas em coisas que não vão se cumprir. Mas a fé é Hebreus 11. A fé é o pioneirismo daqueles que alcançaram promessas. A fé é o progresso daqueles que tomaram decisões. A fé é a prova daqueles que entenderam a realidade. E nós temos que restaurar a fé. A sua fé não é numa denominação, a sua fé não é numa pessoa, a sua fé é na verdade da palavra. E vai ter em Brasília altares apostólicos que vão falar a verdade da palavra. E as pessoas vão tocar na verdade da palavra e vão ter na sua vida um entendimento. O que aconteceram com aquelas pessoas do livro de Hebreus que abriram mão do bem-estar, porque eles estavam, na verdade, vivendo a marca de comunhão. Eles não tinham a fantasia do bem-estar. Olha o que fala Hebreus 11:37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Isso lhe parece bem-estar? Mas isso tudo não tirava a comunhão do Espírito. Eles podiam sofrer no exterior do seu corpo, podiam sofrer no âmbito da alma, mas eles não se definiam por alguém de corpo.
não se definiam por alguém de alma, eles tinham a sua identidade no seu espírito. A sua identidade não está na tua alma existem sensações, a tua identidade não está no seu corpo, o seu corpo existe a manifestação daquilo que você crê. O seu corpo é apenas um fantoche de quem move. Quem move o seu corpo? É o seu espírito? Você vai ter a minha disposição. Eu tenho uma disposição do espírito. Porque eu tenho um exercício do meu corpo ser movido no espírito. Por isso, eu durmo pouco, eu como o que é necessário, eu faço tudo o que é importante. Porque no meu espírito, eu tenho uma realidade. E você vai ter no seu espírito esta realidade. Chega de ter dores na sua alma por causa do seu ego. Esvazia o seu ego. Cheio de ter dores por causa das acusações. Ai, o que fizeram para mim. Ai, fiquei muito magoado. Ai, nunca mais vou nesse lugar. Como as pessoas são vulneráveis. Como o inimigo encontra pessoas vulneráveis, que não estão vivendo 100% o que Deus desejou que eles vivessem. Mas nós podemos viver em nome de Jesus, porque nós estamos escolhendo a marca de uma realidade. Por isso, esqueça o bem-estar exterior, provocado. Eu estou na beira da piscina, estou no bem-estar. Eu estou no resort maravilhoso, estou no bem-estar. Deus tem para você toda a comunhão que você necessita. Deus tem refrigério para a tua alma. Deus tem oportunidades incríveis para a sua vida. Tudo a partir do Espírito. Tudo a partir do teu entendimento daquilo que Deus quer. Tudo por uma fé que vai entregar, que vai viver, que vai superar, que vai definir realidade da comunhão. Agora precisamos fazer, vamos fazer a comunhão? Aí, quem leva o frango? Isso é piquenique na comunhão. É muito bom fazer um piquenique. Nada contra o piquenique. Mas você tem que viver a comunhão. A comunhão é atributo do Espírito. O Espírito tem a comunhão. O Espírito vai conectar as pessoas. O Espírito vai produzir o testemunho. E se isso acontece na dimensão do Espírito, então o Senhor vai colocar a marca de bênção dele sobre a nossa vida. Nós queremos viver a comunhão na marca do Espírito e não no bem-estar produzido por alma e produzido por carne. A quinta decisão: definir a realidade da revelação e não esperar pela fantasia teológica. Eu faço essa denúncia da teologia porque eu fui professor em 4 seminários. Seminário Batista, Metodista Livre, Presbiteriano. Além de ser um dos responsáveis pela parte de ensino durante 30 anos da Igreja Renascer. Então, Escola de Profetas, que fiz o programa durante 15 anos. Programa de rádio, li a Bíblia muitas vezes. Mas a teologia é uma falácia. Porque Deus é infinito, né? Curso de teologia completa é uma coisa que não existe. Né? Por mais que você estude, e é bom estudar, mas nós não estamos presos num academicismo. E nós acreditamos que Deus, você vai prestar um concurso e vai aprovar. Né? Não, isso é Brasília, bem-vindo a Brasília, glória a Deus pelos concursos. Né? Isso faz o país girar. Precisamos do concurso, precisamos dos funcionários públicos, e glória a Deus por todos eles. Mas Deus não se aprova num concurso. Né? Teologia não é um concurso que você faz para ganhar um cargo depois. Você precisa de revelação. E o altar apostólico que tem realidade da palavra, o altar apostólico que não tem uma realidade na carne e nem na lei, o altar apostólico que tem uma realidade na comunhão, ele tem uma realidade na revelação. O Senhor quer colocar a revelação na tua vida. O que é a revelação? É a remoção do véu. Revelar é tirar o véu. Em Apocalipse, diz que o véu foi removido e se encontrou o quê? A arca da aliança no santuário de Deus. E ali houve relâmpagos, vozes, trovões, fogo. Onde está a arca do Senhor? O Spielberg achou que estava lá com Indiana Jones. Não, está em Apocalipse 11, está lá no céu. A arca estava ali. E ali estava a aliança do Senhor.
E Deus quer revelar intimidade para a tua vida. A intimidade do Senhor é para os que o temem, ao qual Ele vai revelar a sua aliança. Salmo 25:14. Você precisa viver a aliança com o Senhor. A aliança que vai trazer a você revelação. Ele vai colocar você perto da realidade espiritual. Ele quer colocar isso. Então José, próximo do seu fim, ele disse, olha, vai ter êxodo, viu? Vocês não vão ficar aqui a vida inteira. Vocês não vão ficar aqui presos no Egito, não. Vocês vão sair. Porque havia a promessa dada a Abraão, antes de tudo coisa acontecer, o Senhor falou assim, Abraão, vocês vão para a terra, vão ficar cativos 400 anos, depois vocês vão sair, porque não se cumpriu a medida dos amorreus. Então, o que era essa medida de amorreus avisada lá para Abraão? Amorreu era um povo de Canaã, e a palavra leamor, que é o nome amorreu, significa falatórios. Os falatórios, contrários a salmos, hinos e cânticos espirituais, estão impedindo que Deus construa e obtenha os testemunhos. Deus quer obter resultado em nossa vida. É muito blá 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 e muito pouco resultado. Nós precisamos produzir resultados para o Senhor. Ele quer resultados da nossa comunhão. Ele quer resultados da nossa realidade. Ele quer resultados do nosso altar. Ele quer resultados do nosso espírito. Ele quer resultados porque você vai ter a revelação. Não ficar em estudos intermináveis que apenas colocam mandamentos e julgos sobre as pessoas. Isso é teologia. A teologia vai trazer divisão, mas a revelação vai trazer Jesus de volta. Nós precisamos buscar a revelação. E revelação não é deixar de estudar. Revelação é estudar muito, porque de repente o Senhor vai abrir o seu entendimento. Revelação é estudar constantemente, porque no abrir e fechar de olhos vai ter a última trombeta e nós estamos com Ele nos céus. Você vai ter o véu removido da sua vida. E Paulo fala que o véu era a lei no coração. Quando o véu fosse removido, eles poderiam viver a realidade da palavra. Deus tem realidade para você. Esse é um tempo da realidade nos alcançar. Deus quer que essa realidade faça diferença na sua vida. E pelo poder dessa realidade, nós vamos estar vivendo sem fantasias da teologia, mas com muito mais revelação. Você vai buscar e estudar. Nós produzimos no Church Center mais de 20 horas de conteúdo novo toda semana, disponível a todos. E quanto mais você receber esse conteúdo, mais você vai ter revelações do Senhor. E vamos espalhar os conteúdos e também as revelações de todos, porque Deus quer dar revelação a todos. Todos que estavam no cenáculo receberam uma língua de fogo na sua cabeça. Ali havia 120. Todos vão receber dessa revelação. Ninguém vai ficar preso numa fantasia teológica. Deus quer trazer a você revelação. Ele quer colocar nesse altar revelação. E você vai ter aí faísca. A revelação é uma faísca. Quanto tempo leva a faísca? 0,03 segundos, né? Você vai estudar a palavra, pá, começa a ter sinapses na sua mente. É Deus falando da palavra com você. Você vai exercitar esse caminho. Deus vai abrir muita revelação para você que buscar. Ele diz, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas que eu te revelarei. Como vai ter essa revelação? Invocando ao Senhor, buscando ao Senhor. Ele vai revelar para você. Nós temos um Deus sobrenatural, nós temos um Deus de respostas sobrenaturais. Essas respostas vão nos alcançar, esse poder vai nos alcançar, essa realidade vai fazer parte da nossa vida, porque Deus infinito, graças a Deus, não tem um curso de teologia completo. Ele tem um curso infinito para você. A cada dia Ele tem novidade para você. A cada dia vai brotar do seu interior rios de água viva. A cada dia você vai ter novidade da palavra. Você vai ler a palavra constantemente. E constantemente a palavra vai falar com você. Eu estudei a palavra em hebraico, né? Eu sou feliz por conhecer o hebraico. Uma das palavras que eu mais gosto em hebraico é a palavra verdade, a palavra emet. Emet, em hebraico, significa verdade,
E são 3 letras, o Aleph, o Mem e o Tav. Tem um curso de hebraico que nós temos na internet disponível já, dando essas revelações, hebraicohoje.com. Mas quando você encontra Emet, Aleph, a primeira letra, Mem, a letra do meio do alfabeto, Tav, a última letra. Quando Deus quis escrever verdade, Ele pegou a primeira, a do meio e a do fim, porque a verdade tem início, meio e fim. A verdade é algo completo. Deus colocou verdade na tua vida. Você vai ser conhecido pela verdade. A verdade vai trazer libertação sobre a tua vida. E quanto mais libertação, e quanto mais verdade, e quanto mais realidade, menos teologia nos dividindo. Menos estudos bizarros aparecendo, impedindo que você tenha na tua vida a marca de uma comunhão e a marca de uma verdade. Deixa essa verdade libertar a sua vida e o seu altar apostolicamente ser definido pela revelação. E a 6ª marca do altar, a penúltima marca, definir a realidade da herança e não esperar pela fantasia do mérito. Sabe que as pessoas pensam o seguinte, né? Elas estão na graça, mas elas querem se esforçar pela lei para ter mais do que os outros. Quem te disse que você precisa ter mais do que os outros? Basta ter a sua própria porção. Eu não tenho que ter mais do que ninguém. Eu tenho que ter aquilo que é meu. E Deus tem para você o que é teu baseado na herança. Deus colocou uma herança para cada um de nós. A marca dessa herança é a marca daquilo que é nosso. A marca do mérito é a alma querendo ser melhor do que o outro. Por qual motivo você quer ser melhor do que o outro? Para dizer que você vale mais do que ele. Isso é uma demanda do ego. O ego quer dizer a você que você vale mais. Mas graças a Deus eu não vou valer mais do que ninguém. O que eu estou valendo? Eu estou valendo aquilo que Deus me deu e eu devolvi a Ele. Eu tenho uma herança em Cristo. Todos nós temos uma herança em Cristo. Todos nós temos um altar baseado na herança como realidade, não no mérito. Então, pela fé, igualmente Isaac abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Isaac abençoou o mais novo, que era Jacó, e depois o mais velho, que era Esaú. O que sobrou para Esaú? Aquilo que ele tinha herdado. O que ele herdou? O desprezo que ele tratou a revelação. Ele desprezou a primogenitura. Qual que é a bênção do desprezado? Desprezo. Então o pessoal fala assim, não, mas Jacó roubou. Jacó não roubou. Era a herança de Jacó desde o ventre. Jacó é a história mais longa da Bíblia. Do osso ao osso. Do ventre até os seus ossos, a Bíblia registra a história de Jacó, que é a transformação em Israel. E Jacó no ventre foi dito a Rebeca, esse é o mais moço, ele vai ser maior do que o mais velho. Mas por que, se Deus queria que ele fosse maior, por que não deu mais um tempinho para virar e ele nascer primogênito? Porque Deus não quer o mais fácil, Deus quer a promessa. Deus quer o testemunho. Ele vai construir testemunho na tua vida. Ele vai arrancar você lá de baixo e vai colocar você com os príncipes do Senhor. Ele vai dar a tua porção. Você não vai se comparar com a porção de ninguém. Você vai viver a porção que Ele preparou para você. E a porção que Ele preparou para você é uma herança. O que é a fantasia do mérito? É achar que você é o primeiro e você é o próximo. Então estava lá Esaú, agora é minha vez. Não, Jacó veio primeiro. Levou o que é teu. Você tinha desprezado, achou que isso não ia ter consequência. Ele chorou depois, mas não tinha mais, porque ele tinha sofrido aquele desprezo. E o que acontece depois? Jacó está velho. Ele acha que José tinha morrido. Mas o Senhor dá para ele uma visão, que José não morreu. Ele viu todo o fruto que José trouxe do Egito. Ele vai até o Egito, e ele vai morrer no Egito. E o Senhor disse, não temas em descer ao Egito.
descerás e subirás, e a mão de José fechará os seus olhos. Era a mão mais poderosa do mundo. Governador do Egito, ia fechar os olhos de Jacó. Aí vem José, traz Manassés e Efraim. Manassés, o mais novo, o velho, primogênito, Efraim, o mais novo. E vem Jacó e cruza a mão. E coloca a mão direita no mais novo. E José fala assim, meu pai está gagá, ele está abençoando errado. Ele fala assim, não tira a mão daí. Eu sei o que eu estou fazendo. Assim como ele recebeu a bênção por ser o segundo, ele está transmitindo a bênção também para o segundo. Não era Esaú, era Jacó. Não era Manassés, era Efraim. Não foi Israel, é a igreja apostólica. A bênção está sobre nós. A herança está sobre nós. Quem desprezou o Messias vai ter que ouvir de nós que recebemos que ele era o Messias. Por isso José, ele vai aos seus irmãos e fala, eu sou José. Ele se revelou com quem ele realmente era. E eu creio que nós, como igreja apostólica, vamos revelar aos judeus quem é o Messias, quem é Jesus de verdade, que foi vendido, mas agora essa realidade se tornou na prosperidade espiritual. As pessoas evangélicas, assim chamadas, querem disputar prosperidade material com Israel. Não, a nossa prosperidade, a nossa herança é levar a palavra de revelação e saber que nós temos todas as coisas que precisarmos para fazer todas as coisas que o Senhor nos mandar fazer. E dessa forma, então, você tem uma herança definida. Não fique preso na fantasia do mérito. Eu fiz mais, eu mereço mais. Olha como eu estudei mais que você. Eu sou mais bonito que você. Eu sou mais sábio que você. Eu sou maior do que você. Sabe que eu tenho meu irmão mais velho, né? Mais alto. E as minhas roupas novas eram as roupas velhas dele. Né? Tem algum irmão mais novo aqui que sofreu por isso? Né? Eu tinha 13 anos e falei, Senhor, até quando eu vou ter roupa velha? Eu quero roupas novas, eu quero a minha herança. Eu quero a minha porção. E o que Deus fez? Eu cresci mais que Ele. E as roupas novas vieram para ser minhas. Deus tem a tua porção. Não por comparação, por essência. Por realidade. Não por mérito, mas porque Deus assim escolheu desde o ventre. É o testemunho do Senhor. Mas é uma predestinação? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Todos fomos predestinados para sermos Jesus, mas cada um vai ter uma porção para expressar. E você vai expressar a porção que você recebeu. E você não vai ser roubado da porção que você recebeu. E você vai glorificar ao Senhor pela porção que você recebeu. Esqueça a fantasia do mérito. Eu quero a realidade da herança. Eu não quero ser maior do que ninguém. Eu não quero me comparar a ninguém. Mas eu quero viver aquilo que é meu, por aquilo que o Senhor escreveu desde o ventre da sua mãe. Ele escreveu coisas para você viver, não para ter um resultado no sistema capitalista, não para ter uma estrelinha na coroa no sistema religioso, mas para ter a marca do Senhor na sua vida espiritual. E finalmente a sétima decisão, a sétima realidade. Definir a realidade do reino, não esperar pela fantasia do império. Homens estão construindo império. Donos de igreja constroem impérios. Então você refere-se a uma instituição, ela tem um dono. Se a instituição tem um dono, aquilo não é reino, aquilo é império. E se aquele reino, chamado assim, tem a sucessão familiar, aquilo é império. E mostra na palavra onde está a sucessão familiar. Não, mas Davi, pois é, nem o filho que ele queria foi. Ele queria que fosse Absalão, não foi. Depois quase foi Adonias. No final acabou sendo Salomão. Na última hora por causa de Batseba. Nem na situação que era uma sucessão familiar. Porque Deus tem uma escolha cada vez maior na tua vida. E essa escolha vai prevalecer o que Deus tem para você.
e você não vai ser roubado da escolha de Deus. Deus vai colocar em você a marca do reino. Eu não quero fantasias na minha vida. O império é aquele que foi criado para que as pessoas possam ter uma sucessão voltada para isso. Mas olha só o que fala Hebreus 11:10. Falando de Abraão, ele diz que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que tem fundamentos nos céus é o reino. Se você coloca fundamentos no seu império, o seu império vai afundar. E o que nós assistimos nos ciclos econômicos? Impérios afundando. O que nós assistimos nos ciclos das instituições? Impérios afundando. Poderiam ser as maiores organizações do mundo, mas abriram mão de ser, e a essência se perdeu, e hoje há dor naqueles que viveram a essência, e não vivem mais, porque aquele reino foi corrompido e se tornou um feudo, se tornou o império, se tornou uma família real. O que nós precisamos é da realidade do corpo de Cristo. O que nós precisamos é entender a porção de cada um. O que nós precisamos entender é oferta por oferta. Oferta por oferta vai construir o reino. Eu digo que oferta e procura é o capitalismo. Oferta e loucura é o socialismo. Oferta e paura é a religião. Oferta por oferta é o reino de Deus. Eu quero encerrar esse momento orando por você. Orando por uma prosperidade que seja do reino. Ele diz que as crianças vão receber esse reino. E você vai receber esse reino. E você vai ter a oportunidade de viver nesse reino. E saber que se você abrir mão, até um copo de água fria, dado a uns pequeninos, vai ter recompensa no céu. Porque a recompensa não é baseada numa compensação. A recompensa é baseada na graça do Senhor, que nos escolheu e vai colocar em nós a medida que Ele quer, para trazer a nós a alegria que nós precisamos. Muitas pessoas com recursos e com sucesso, poucas pessoas com satisfação e com a bênção do Senhor. Nós queremos ter a satisfação de ouvir: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado. Nós queremos viver o reino, nós não queremos viver o império, nós não queremos viver as estruturas eclesiásticas podres, colocando nas pessoas peso. Nós queremos o reino, nós queremos o altar apostólico, nós queremos viver a marca da decisão. Que o Senhor nos ajude nessa decisão. Eu quero nesse instante fazer uma consagração, porque viemos com a equipe aqui, a equipe vai trazer também testemunhos. Mas eu quero consagrar a vida de todos vocês a uma prosperidade que vem dos céus. Deus vai colocar a medida em cada uma das pessoas. Eu estava vendo aqui o Mané Garrincha, eu acho que foi no ano de, talvez 91 ou 92, acho que foi quando inaugurou. Veio de fora o Miles Monroe. Veio num evento aqui no Manuel Garrincha. E estava aí um apóstolo chamado Turner Nelson. E o Turner Nelson falou assim: ninguém vai ministrar oferta nesses 3 dias de conferência. E o tesoureiro da conferência está ficando vesgo já. Esses negão vão embora aí, vou deixar a gente com o pires na mão. Vamos ter que pagar essa conta. E ficou lá nervoso, estava aquele clima horrível. Aí no último dia o Turner Nelson fala assim: ô incrédulo, vem cá, tesoureiro incrédulo, fica aqui. Ele falou assim: Deus vai levantar uma pessoa, viu o estádio aqui, eu lembrei. Deus vai levantar uma pessoa que vai entregar a oferta por toda essa conferência. Quanto custou a conferência? O cara botou lá 200 e tantos mil. Vamos orar, vamos fazer assim, né? Ninguém arriscava. Quem que vai ter 200 e poucos mil para entregar para uma conferência? De repente, uma pessoa vai até o altar e entrega um cheque. Alguns bateram palma, outros não sabiam o que está acontecendo. Não sabia se era fake news, ninguém sabia nada, ficou aquele clima assim, o que está acontecendo? O Turner chama aquela pessoa e fala assim: me diz aí, né, através do tradutor, me diz aí, Deus tocou você de entregar isso?
Ele falou assim, não, eu nem assisti a conferência. Eu passei por aqui para ver umas questões de umas obras. Né? E você falou aquilo, e Deus falou que era comigo. Eu não sou da conferência, eu não sou daqui. Mas está aqui o cheque para vocês. E a pessoa ficou assim, o que está acontecendo? Qual é seu nome? Camilo Cola, dono da Itapemirim. Passando na conferência, eu estava lá e vi isso. Passando na conferência e entregando aquilo que Deus queria. Isso é você viver o reino. Não é viver império. Isso é você viver aquilo que Deus deseja entregar. E você pode ter tudo aquilo que você desejar entregar. E você pode ter na tua vida a alegria de sair de uma fantasia e entrar numa realidade. Nós pegamos em Via do melhor prédio da cidade. Na pandemia, uma pessoa construiu aquele prédio e não usou para nada. Nós entramos na hora certa, com uma proposta absurda, e Deus nos deu graça sobre graça. E a pessoa falou para mim, eu não tinha dinheiro nenhum. E uma pessoa fez uma promessa que ia poder entregar, no caminho disse que não ia entregar, e eu fui para a reunião. E a pessoa falou comigo, você vai falar o que na reunião se você não tem dinheiro nenhum? Eu falei que eu vou comprar o prédio. Eu falei, eu quero comprar esse prédio. Os caras ficam me olhando assim, aquela cara. Mas você não tem dinheiro para alugar, vai comprar. E glória a Deus, a pessoa falou, não quero comprar, mas eu quero vender, mas vai ficar com o prédio. Eu falei, vou ficar com o prédio. Então me dá o calção dia tal. Eu falei, eu posso dar agora se você quiser. Você não tem os documentos. Você tem um dinheiro agora? Não, mas ele também não tem os documentos. Aleluia. Eu tenho a soberania. E glória a Deus, assim que são aqueles que são do reino. Eu estava num programa de rádio, e a pessoa falou para mim assim, eu vou dar para você esse cheque da sua calção. O programa de rádio, eu fui até a imobiliária e falei, vocês não arrumam documento? Está aqui o cheque da calção, eu quero esse documento. Soberania. Porque isso é a marca do reino. Então nós vamos orar pela sua prosperidade. Nós vamos orar para que você tenha decisões na sua vida. E as suas decisões façam você viver aquilo que é a realidade. E todo espectro de fantasia, ele será dissolvido de você. Eu lembro que eu fui à Disney, em 1987. Lua de mel, etc. Eu fui até a Disney. Vi o castelo da Cinderela que eu via naqueles filminhos assim da Disney, né? Só o ícone daquele castelo aqui radiante. Cheguei no castelo assim, falei, esse castelo da Cinderela? Cheguei perto assim, bati assim, drywall. Eu falei, meu Deus do céu, é um castelo da Cinderela. É um castelo de papelão. Bem menor do que eu imaginava, né? Aí veio o desfile da Cinderela com os príncipes, e um príncipe olhando para o outro com aquele olharzinho. Eu falei, meu Deus, né? A Cinderela não tem nem príncipe. Então, você vê que o mundo é mergulhado numa fantasia. A realidade é Cristo. A realidade é a palavra. A realidade é o altar apostólico. A realidade é aquilo que vai trazer a você o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria que os pastores viessem aqui, rapidamente. Pastora Karina, pastor Tainai, pastor Jairo. E falassem aquilo que eles têm vivido. Como que eles vivem? Oferta por oferta. Como que eles vivem? Uma porção maior. Porque nós vamos orar e abençoar a vida de vocês. E nós queremos que vocês entrem debaixo de um mover. Que um mover de milagres venha acontecer na vida de vocês. Que um mover de testemunhos venha acontecer na vida de vocês. Com 25 anos eu tinha $1 milhão. Eu achava que eu era a pessoa mais incrível do mundo, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Aí o pastor Olavo, que era da igreja que eu pertencia, disse, você vai ser o filho do pastor. Eu falei, não, eu sou homem de negócios. Eu tinha negócio de mineração, tinha uma empresa que fazia gigas e máquinas vibratórias, vendia para 100 maiores mineradores do Brasil, tive em todas elas. Eu peguei um avião, fui até a Serra dos Carajás, na Vale Rio Doce, que eu queria me esconder do meu chamado, e começou a dar tudo errado lá. Eu fui para a mineração em Rio do Norte, lá no sul do Pará, tudo errado. Vim para Brasília para resolver umas coisas aqui, começou a dar tudo errado. Eu falei, você pensa que é você? Você
pensa que é a tua inteligência que vai ganhar alguma coisa? Sempre sou eu por trás, dando a você um testemunho. Agora você quer dar testemunho no dia bom. Eu quero saber o testemunho do dia mau. O testemunho do dia mau é a intervenção do Senhor. Então nós vamos ouvir rapidamente esses testemunhos aí de 1 minuto, cada uma historinha rápida. Pode vir aqui à frente. E nós vamos orar por vocês. Cada um conta uma experiência e profetiza sobre esse povo. Nós vamos receber o que é viver oferta por oferta. O que é estar vivendo uma dimensão do milagre do Senhor. E esperando que Ele traga à nossa vida aquilo que nós vamos viver, a nossa porção. Porque o altar apostólico será instituído. E não será obra de homens. E não será esquema de homens. Será um mover de Deus. Será o mover dos sinais. E o mover dos sinais que vai nos levar a ter aquilo que é realidade. A sair da marca daquilo que é fantasia. Amém. Glória a Deus. A realidade, então, que o bispo está ministrando é o que a gente tem vivido. E o bispo sempre fala assim, nos ensinando, que o mover é que paga a nossa conta, né? Porque a gente vive do mover de Deus, vive de todas as coisas que o Senhor pode nos dar, e Ele pode todas as coisas porque Ele é o dono do ouro e da prata. E a gente tem vivido no Church Center, na igreja sem placa, uma identidade espiritual, uma identidade que vem de Deus, um suprimento que vem de Deus. Meu testemunho é que ano passado eu fiquei grávida, por uma palavra até do bispo. Ele falou que eu geraria um novo altar. E eu fiquei grávida, né, no meio da gestação, aconteceram várias coisas. Eu falei, Senhor, eu não vou comprar nada, não vou gastar nada. Tudo que eu tiver de desejo, eu vou entregar de oferta. E o Senhor vai cuidar do fruto. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que eu anunciei que estava grávida, anunciei no altar também. Todas as coisas aconteceram, inclusive algumas pessoas daqui de Brasília fizeram parte desse testemunho. E é tão bom porque é o Senhor quem envia, é o Senhor quem supre, é o Senhor quem faz todas as coisas. E a gente tem vivido isso lá em São Paulo, em Vinhedo, o suprimento de Deus, a conexão que o tempo todo supre, o tempo todo as coisas acontecem, não existe falta de nada. E é como Paulo declarou, que a gente não tem nada, mas a gente possui tudo. Então, o possuir, o tomar posse, ter todas as coisas o tempo todo, ser suprido, estar em todos os lugares, estar hoje em Brasília, nesse dia, né, completando o ciclo de 2 anos. Então, saber que é o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Essa é a palavra que nós carregamos, essa é a palavra que sai do altar apostólico, essa é a palavra de Deus, e é isso que nós temos vivido. Amém. Boa tarde a todo mundo. O meu testemunho acontece mais ou menos agora, faz 40 dias que eu estou em Vinhedo, com todo mundo lá. E eu estou 13 anos que eu conheci o Senhor Jesus, e eu tentei essa vida toda. Minha mãe ela não era convertida, nem meu pai. Então, aquele negócio, querer ganhar sua família para Jesus, que a gente ora, busca diante do Senhor. E eu tive uma experiência no começo da pandemia, o bispo fazia rádio pelo Instagram, fazia rádio ali, eu comecei a ouvir com a minha mãe era fumante, minha mãe fumou a vida toda, isso que eu me conheço por gente, estou com 27 anos. E no começo da pandemia, ouvindo a rádio, aquilo tudo que eu orei tanto tempo, ela criou dentro dela, no espírito dela, despertou a ideia dela parar de fumar. E Deus começou a fazer uma obra, e eu sempre quis ganhar minha família para Jesus. Meu pai era um cara muito difícil nesse quesito de família, de Jesus, enfim, igreja e tal. E eu larguei tudo faz 40 dias, vim para Vinhedo, viver aquilo que era o chamado pastoral que Deus tinha para a minha vida. E uma das marcas mais incríveis que eu vivi na minha vida foi há 2 domingos atrás, eu fui ungido pastor lá no CCC. E minha mãe, meu pai e toda a minha família, eu tenho 2 irmãos, toda a minha família acompanhou pela televisão. E eu recebi uma mensagem do meu irmão mais velho, que ele é convertido. E ele falou assim, conseguisse reunir a família toda para ouvir a palavra, porque eles ouviram o culto do começo ao fim. Aleluia. Eu tive um áudio do meu pai chorando, emocionado, falando que eu cheguei onde ele sempre achou que eu deveria chegar. Meu pai falando que... Porque quando tu tem um filho, quando tu é da igreja, tu tem um filho, teus pais são da igreja, o filho ser pastor é um orgulho. Agora, meu pai praticamente nunca ligou para isso. Ele tendo um áudio do meu pai, dizendo para mim que se orgulhava de mim sendo pastor, daquilo que eu recebi do Senhor. Por mais que a minha maior renúncia de todas foi a minha família. Só que eu ganhei uma família em Vinhedo também. E eu, apesar de abrir mão de muita coisa, abrir mão de tudo no Sul, e eu vivo do mover, nunca me faltou nada. E a gente vive a cada dia o mover de Deus. A gente tem esse senso humano de querer controlar as coisas, de querer dominar sobre as coisas. Só que quando você se entrega para ver o mover de Deus, você vive o cuidado de Deus. E outro testemunho que eu tenho é viver a quebra do formato. Aquilo que o bispo estava falando, a questão, às vezes a gente cresce num formato religioso, é tipo Noé. A gente fica a vida toda construindo uma arca,
Só que a arca tinha uma utilidade, era o dilúvio. Acabou o dilúvio, deixa a arca e vai viver o novo de Deus. Só que a gente fica tão preso naquilo que é uma estrutura que a gente criou, que a gente fica a vida toda servindo um negócio que já não tem mais nem serventia. A arca serviu por um tempo. Então essa quebra desse sistema religioso que eu vivia, mental que eu vivia, para poder viver uma essência de Deus, viver o mover do Espírito, é o maior testemunho que eu carrego nesses últimos 40 dias. Só Deus virou minha vida de perna para o ar, mas hoje eu vivo uma porção do Espírito. Amém. Amém. Boa tarde. O meu testemunho é da resposta dos clamores que existiam dentro de mim, que eu encontrei como resposta no altar e nesse mover da igreja sem placa, mas na vida da igreja. Então, na minha infância, o clamor de ter um pai, o altar me respondeu, o mover me respondeu e me entregou um monte de paz em todos os lugares que eu vou, em todas as viagens, onde eu fico, sempre tem essa cobertura. O outro clamor da minha identidade, coisas e marcas, experiências que estavam na minha mente, que carregavam no meu corpo e que me prendia como uma acusação de não deixar que eu fluísse, eu fosse quem eu sou. O altar me respondeu, me deu uma definição, me deu uma nomeação, me deu uma direção. E em todos os lugares eu consigo ser jogada onde eu for e está tudo certo. E a outra resposta do clamor é dos resgates. Então, passei ali pela infância, o Senhor definiu a minha identidade, e agora o que eu tenho buscado dele na minha ida para a África, na primeira abertura na América do Sul, na minha ida ao Peru, o Senhor colocou esse clamor pelos resgates. E ele falou isso comigo, enquanto eu estava ouvindo a palavra aqui agora, sobre nós sempre vamos ser a resposta das nossas próprias orações. Então, Brasília, agora, nós estamos aqui reunidos em concordância porque a gente deseja ver o novo sobre Brasília, ver um altar de unidade sobre o Brasil, sobre as nações. E nós somos essa resposta. Então, a autorresponsabilidade de tomar para si, não, eu sou parte disso, dessa construção, o nosso comprometimento. Então, essa é uma experiência de me comprometer com esse mover, de me abrir para esse mover e de deixar que ele me leve. Igual eu lembro do bispo, a primeira vez que eu ouvi, ele disse, água parada dá dengue. Né? A gente não pode estar parado, a gente tem que deixar com que as águas se movam e se colocar nesse flow. Então, a vida da igreja, ela traz isso para as nossas vidas. Vida em abundância. E é isso que eu desejo para vocês, é isso que eu tenho vivido como experiência desse altar. Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por vocês. Orar para que você possa entrar no mover. Orar para que as suas decisões levem você ao mover. E depois, se você desejar fazer essa oferta, pela viagem, pelo que você recebeu, você pode fazer, vai ter um QR Code, vai ter máquina, mas isso é um mover. Para que você comece a ter experiências com o mover. E para que você peça na tua vida que o mover te alcance. Porque esse mover vai alcançar fazendo o que Deus quer. Deus quer colocar nas tuas mãos coisas que você possa devolver. Se você puder devolver tudo, Ele coloca tudo na tua mão. Agora a lei devolve os 10%. E Deus coloca lá aquela porção das pessoas. Mas Ele quer colocar porções maiores. Não para o altar A, B ou C. Para o reino de Deus ser glorificado. Para um testemunho acontecer. Vamos aos céus. Senhor, nós queremos abençoar a todos aqueles que querem viver além de um capitalismo de procura, além de um socialismo de loucura, além de uma religião de paura. Nós queremos viver a oferta por oferta. Nós queremos viver o que o teu reino tem para nos conceder fora dos impérios humanos que foram criados, Senhor, e manipulados para colocar as pessoas debaixo de jugo. Em nome do Senhor Jesus, estabelece aquilo que é teu, vai movendo aquilo que é teu, e cada um que assistir a essa programação, cada um que participa dela agora como uma primícia desses seminários de aliança, nós temos aliança com a realidade, nós temos aliança com o mover, nós derrotamos as paralisias, nós derrotamos as fantasias, nós temos as nossas decisões, nós temos a marca, Senhor, daqueles que estão sendo levantados pelos céus, porque tem realmente uma marca no seu espírito de entregar ao Senhor o mover. Eu abençoo esse mover, eu abençoo este momento, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Podemos sentar por um instante. Aqui está o material. Eu queria que o Raul cantasse uma canção. Depois,
Se alguém quiser falar alguma coisa, nós vamos ter mais 5 minutinhos. E depois, às 18 horas, eu vou sair do hotel. Mas eu tenho esse tempinho para falar 1 hora assim, para ficar com vocês ou conversar. Quem quiser conversar alguma coisa daquilo que você quer viver nesse tempo e nesse mover. Então nós vamos ter esse louvor. Quem quiser fazer a sua oferta, faz com toda a liberdade. Tem até uma máquina aqui, sem alguém precisar, o QR Code. Mas você entrar num mover na tua vida. Você entrar naquilo que vai trazer à sua vida uma outra realidade. O que não vai tirar de você. Eu sei que o nosso coração é nesse mover. Deus vai trazer todas as coisas que são necessárias. Porque aquilo que é do Senhor tem uma marca poderosa. Vamos louvar ao Senhor. Provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes se alegrarão. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem. O anjo do Senhor nos livra. Ai, provai que o Senhor é bom, 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 bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. E provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. E é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos receber essa bênção do Senhor. Eu vou estar aqui, por aqui à vontade para conversar com vocês, para mover, para ter as coisas voltadas para enxergar como nós vamos vencer as paralisias e como nós vamos ter decisões que vão trazer à nossa vida a realidade. Os 2 slides, depois tem mais outras 2 partes, né, que não foram ministradas, mas estão aí nos slides. Quem quiser os slides e fazer parte de um grupo, o pastor querendo também estar ali na porta, vai anotar os WhatsApps, quem quiser fazer parte do grupo, para nós mandarmos material, envolvermos cada um mais naquilo que é uma realidade e desejarmos que Deus faça uma obra completa, a obra de estabelecer um altar. Ele vai estabelecer um altar, ele tem no altar estabelecido a marca de uma vitória, ele tem nessa vitória a marca de coisas superiores. Você vai desejar e Deus vai trazer a existência. Quando há uma semente, o teu desejo não é que ela seja outra coisa. Um pé de pêssego não fica olhando para um pé de jaca, acho que ele pedindo para não ser feio. Você vai ter na tua vida realmente a correspondência daquilo que você é e da essência do que você representa. Obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo mover contra a paralisia, pela realidade contra a fantasia, pelos louvores, pela comunhão, pela oportunidade que nós temos de interferir nesse ambiente e de produzir aqui aquilo que o Senhor deseja. Nos faz enxergar e nos faz viver
em cada sinal dos céus, que nós temos um avanço para viver, nós temos um caminho para penetrar, nós temos uma realidade para alcançar. Guarda a cada coração, nos faça mais que vencedores e nos dê a marca daquele que vai adiante. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Diga ao seu irmão, realidade total, mover sempre. Amém? Estamos aqui à sua disposição para conversar e orar em nome de Jesus. Muito obrigado.